eu sou Marcelo Renault e vou falar aqui da minissérie O Hóspede Americano, The American Guest, de apenas 4 episódios, disponível na HBO Max. Essa minissérie passou razoavelmente batida aqui no Brasil, e é uma pena, pois tem tudo a ver com a nossa história, algo sempre menosprezado aqui no nosso país. Foi uma coprodução Brasil-Estados Unidos e isso é muito adequado mesmo, pois trata da expedição Rondon-Roosevelt, envolvendo justamente duas das figuras históricas desses dois países, o nosso Cândido Rondon e o Theodore Roosevelt, então ex-presidente americano, que juntos fizeram uma exploração pelo chamado Rio da Dúvida, na Amazônia, em 1914. É uma produção para a HBO e dirigida pelo nosso Bruno Barreto, diretor que também fez a ponte entre esses dois países muito bem, tendo dirigido diversos projetos igualmente nos Estados Unidos. O Cândido Rondon, que então era coronel e depois foi nada menos que marechal e patrono do exército, foi uma lenda aqui no Brasil, dos poucos verdadeiros heróis que efetivamente tivemos, apesar de infelizmente poucos saberem dele atualmente. Quando muito ele é um nome que as pessoas lembram vagamente, assim, sem ter muita noção de sua importância aqui para o nosso país. Mas ele foi fundamental para explorar o Brasil, instalando muitos milhares de quilômetros de linhas de telégrafo e mais ainda estabeleceu um bom contato com diversas tribos indígenas, com base no respeito e no lema de morrer se preciso for, matar jamais, né? Ele seguiu isso a vida inteira, extremamente pacifista. Sim, exatamente isso, um militar pacifista ao extremo e um positivista muitos anos depois de quase todos os militares terem abandonado o positivismo, que foi tão importante para a proclamação da República, né? Eu acho que se não fosse os positivistas, a gente seria império até hoje, cara. Então ele sim tinha tudo a ver com ordem e progresso. Esse lema positivista da nossa bandeira que infelizmente tem tão pouco a ver com o Brasil, mas de qualquer forma, o Rondon foi importante a ponto de ser o único brasileiro a futuramente ter um estado nomeado em sua homenagem, né, o Rondônia. Isso já diz muito do seu tamanho na nossa história. O Theodore Roosevelt tinha sido nada mais nada menos que o presidente americano, e recente porque tinha largado a presidência em 1909, né? Lembrando que essa aventura aqui é de 1914. Ele teve uma infância sofrida, sempre convivendo com o risco de morrer de asma, e ele mudou sua realidade de ter nascido com um físico fraco, se desenvolvendo nos esportes e em várias atividades físicas. Ele foi se forçando mesmo. Ele foi um caso raríssimo de um homem com grande atividade intelectual, porque ele devorava livros a ponto de sempre ler um a cada manhã, e escreveu mais de 30 livros também, e que ao mesmo tempo também era um cara muito aventureiro, esportista, muito ligado ao lado físico, né? Até lutou boxe e jiu-jitsu muito a sério. E foi também um grande caçador, isso na época que isso era bem visto, né? Ao contrário de hoje em dia. Então tem muita análise revisionista dessas pessoas, mas é bom ressaltar que ele era um grande caçador e tal, que hoje em dia isso é visto com horror, mas na época até ganhava voto para ele, era bem visto por causa disso. O Roosevelt era vice-presidente e logo assumiu a presidência com o assassinato do William McKinley, se tornando aí o mais jovem a assumir a presidência até hoje, é um recorde atual, com apenas 42 anos. É bem curioso que os presidentes mais velhos da história dos Estados Unidos são Joe Biden e Donald Trump. Bem curioso, Joe Biden o mais velho e Donald Trump o segundo mais velho. Ele assombrou seus colegas republicanos quando foi lutar contra enormes trusts e defendendo a existência e prosperidade dos empresários de menor porte. Isso é algo raríssimo de se ver em qualquer época. Ele também foi decisivo ao construir o Canal do Panamá. Aliás, o próprio país do Panamá não existiria se não fosse por influência dele, já que aquela região pertencia à Colômbia, que era contra a construção do canal, então ele indiretamente ajudou a formação do país, né? E mais importante talvez que tudo isso, ele foi o primeiro político mais atuante na defesa da ecologia. Ele impediu, por exemplo, que o Grand Canyon americano fosse destruído, até tem um pouco isso na série. Então ele conseguiu proteger esse e outros lugares históricos do país ao criar o conceito de monumentos nacionais, que não podiam sofrer qualquer interferência de empresários ou qualquer um. Ele também criou várias reservas florestais americanas que protegeram milhões até de acres. Ele foi muito revolucionário nesse sentido. E foi também super popular e influente a ponto de seu rosto ser esculpido no famoso Monte Rushmore, junto com George Washington, Abraham Lincoln e Thomas Jefferson. Isso não é definitivamente para qualquer um. Para estar naquela montanha ali, meu amigo, você tem que ter tido muitas realizações. Se ele e Rondon eram homens tão diferentes, foi exatamente nesse amor à natureza que eles se uniram. A minissérie trata dessa expedição de mapeamento do Rio da Dúvida, que o Roosevelt primeiramente encarou como grande aventura, no último desejo aí de se sentir um menino de novo, e que na verdade se tomou um grande susto ao ver que essa tal aventura dele se tornaria um grande risco para a sua vida e para a vida do seu filho também, Kermit, que o acompanhou, né? O Bruno Barreto, ele conduz muito bem esse duelo de forças entre os dois homens, de incrível força de vontade, os dois eram incríveis nesse sentido, sendo que um tinha muito mais experiência nesse tipo de empreitada, que era o caso do Rondon, e o outro tinha um prestígio político internacional invejável. Eles discordavam de muitas coisas, inclusive no tratamento aos índios, e aos poucos começaram a se conhecer e se respeitar na floresta, apesar de tudo. A minissérie se beneficia de ser filmada em locação, o que faz toda a diferença.
A produção é de primeira linha, a fotografia é linda, a música do Alexandre Guerra também. E os atores igualmente estão muito bem aqui. O Aidan Quinn tá igualzinho ao Theodore Roosevelt, né? Ele até pediu a um dentista para fazer ele um modelo dos dentes do presidente. Ele convence bastante. Eu acabei de fazer até a análise aqui do Apresentando os Ricardos, né? Um filme sobre a Lucille Ball e tal, o Desi Arnaz, que fez diferença ali negativamente, né? A Nicole Kidman e o Javier Bardem não estão tão parecidos assim com as pessoas, né? Que foram famosas e tal. E isso atrapalha, não tem jeito, né? Tem gente que não acha isso tão importante, mas eu acho que é assim, você tem que entrar ali nos personagens, acreditar naquilo, né? E no Apresentando os Ricardos foi um problema e aqui não é. Realmente, os atores todos estão muito parecidos, o trabalho nesse sentido de casting, né? Foi muito bem feito e ajuda bastante aqui o resultado da minissérie. O Aidan Quinn, ele tinha até atuado no Brincando nos Campos do Senhor, né? 30 anos antes, na mesma Amazônia, onde ele foi ali dirigido pelo Hector Babenco. E até um filme bem interessante que já ficou bem esquecido, devia ser mais lembrado. Com certeza essa experiência também ajudou a saber o que ele enfrentaria aqui, né? Porque filmagens na floresta, cara, não são brincadeira, é um desafio aí para todo mundo, para os atores, para membros de equipe, realmente. Costuma ser uma coisa muito sofrida e realmente foi. O Chico Dias faz um Conde do Rondon também muito contido e disciplinado, igualzinho ao da vida real. Eu vi até ele falando no making of que ele sempre quis um dia interpretar o Rondon, que por respeitar tudo que ele fez para os índios, né, e tudo mais, por toda a sua história, e ele acabou tendo, claro, o seu desejo recompensado aqui. Ele captou realmente muito bem um homem que sabia ser gentil e duro ao mesmo tempo, e que sabia a hora de ser inflexível e usar o seu poder, e também de ser generoso e de estimular seus homens na medida certa. Realmente o Rondon também tinha que ser um pouco político, né, não tinha muito jeito ali. E isso é que é mais interessante aqui nessa minissérie, não só a exploração ali do mundo desconhecido ainda, né, ainda tinha mundo desconhecido no começo do século XX, né, hoje em dia praticamente não tem mais nada, né, mas antigamente tinha. E realmente, mas também é muito interessante esse lado intimista que até o Bruno Barreto falou mesmo, que queria evocar esse lado intimista, não só o caráter épico, mas também esse lance intimista. E esses dois atores são realmente o núcleo da minissérie. Claro, o elenco coadjuvante ajuda também. Por exemplo, tem o Chris Mason como Kermit, né, o filho do Theodore Roosevelt, que até fala um português competente no filme. Aliás, tem esse lance, né, tem as duas línguas, isso ajuda muito o filme, torna mais verídico, né? Os brasileiros, claro, falam português, então é uma coisa que felizmente já faz tempo que não se aceita mais esse lance dos filmes onde todo mundo fala inglês, né? Brasileiros falando inglês entre si, é uma coisa que antigamente acontecia, né? E ficava muito estranho. Graças a Deus isso já acabou há muito tempo aí no cinema, né? A Dana Delany também faz uma boa Edith, que é a esposa do Roosevelt, que de forma ali quieta, tranquila, ela acaba sendo um suporte fundamental para o marido. A Delany, aliás, adora o Brasil, já veio para cá várias vezes e filmou justamente com o Chico Dias, que é amigo dela, no distante aí 1986, o filme Selva Viva, também passado na Amazônia. E foi ela que pediu para entrar no projeto, quando soube do que se tratava e onde seria filmado, né? Os brasileiros como João Cortes, que faz o documentarista Thomas Reis, que é fundamental na história do nosso documentário, e o Theodore Cochrane também dão um bom suporte, assim como vários outros. A minha única crítica à minissérie é uma certa falta de ambição, e eu digo isso em termos de duração mesmo, não em termos de produção não, mas de duração. Porque como ela só tem 4 episódios, ela acabou ficando uma espécie de um filme grande. Até o Bruno Barreto reconhece isso no making-off da minissérie. Eu acho que cabia aqui no mínimo mais uns 4 episódios e que se tratasse mais aqui o antes e o depois do Rondon e do Roosevelt com mais ênfase, porque ambos tiveram vidas muito fascinantes. A minissérie tem um pouco disso sim, porque principalmente ali com o Roosevelt enfrentando o JP Morgan, e são sempre partes interessantes, eu gosto bastante dessas partes, porque elas tiram também um pouco a gente ali da floresta amazônica, dá uma refrescada na coisa. Mas a gente mesmo assim poderia ter mais detalhes do Roosevelt, por exemplo, perdendo a sua primeira esposa e mãe no mesmo dia que ele teve, muitos anos antes desse lance todo aqui, né? Ele teve o lance da sua mulher mudando totalmente a Casa Branca, que era uma zona antes dela chegar, e ela organizou bastante aquilo. A disputa do Roosevelt como candidato independente, ali com mais ênfase, a minissérie trata um pouco disso, mas podia ter sido bem mais enfático, né? Que ele ficou em segundo lugar e conseguiu ganhar do candidato republicano, que até era o amigo dele, quem ele ajudou a chegar na presidência, que era o Taft. Então a insistência dele no canal do Panamá, várias outras questões que podiam ter sido mais tratadas que seriam interessantes, né? E também em relação ao Rondon, né, o acompanhamento dele, apesar de claro que ele ainda era jovem ali, mas na proclamação da República, já que ele era positivista, né, a manutenção do positivismo, que ele foi positivista até morrer. Ele, por exemplo, fazia os diários dele com um calendário positivista que tem mês de Shakespeare, Carlos Magno, é até bem interessante isso, né? Até seria legal você dizer, nasci no dia 10 de Shakespeare, né? Daria uma vibe bacana, né? Mas claro que isso não pegou.
mas ele continuou sendo positivista mesmo quando isso tinha saído totalmente de moda, né? Podia falar um pouco mais das suas outras expedições, que ele correu o Brasil inteiro botando telégrafo, né? Então isso realmente, e o lance dele evitar entrar em política, teve uma época até que queriam que ele fosse, que tivesse um golpe no Brasil, ele assumisse a presidência, e ele foi totalmente contra isso, porque o positivismo era totalmente contra se meter em política, e ele não quis nem saber disso. E também ele foi um cara que podia e totalmente merecia receber o Prêmio Nobel da Paz, que o Brasil nunca se empenhou muito em bancar a sua candidatura. Tem que ter um esquema para conseguir se candidatar a isso, e a gente nunca foi bom nessas coisas. Mas é uma pena porque ele com certeza merecia. Até curioso que o Theodore Roosevelt sim ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas não o Rondon, que merecia muito mais do que ele. Mas infelizmente o Brasil é muito falho nesse tipo de coisa. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, a minissérie é diretamente baseada no livro O Rio da Dúvida, de Candice Millard. Mas eu recomendo também o livro Na Selva Brasileira, o Through the Brazilian Wilderness, escrito pelo próprio Theodore Roosevelt, que trata exatamente dessa expedição aqui. Inclusive foi o livro que interessou o Bruno Barreto a filmar essa história. Outro livro fundamental é Rondon, uma biografia escrita pelo Larry Rotter, que também é muito interessante, e o documentário também Into the Amazon, The American Experience, que é uma série de documentários do canal PBS americano, estatal, que é sempre uma referência em documentários. Os documentários deles são sempre ótimos, esse aqui é mais um deles. O livro do Rotter é incrível, assim, ele é muito detalhista. Sabe aquele livro que é grande, mas você queria que tivesse o dobro do tamanho, de tão bom que é? E o documentário é maravilhoso também e muito respeitoso em relação ao Rondon e ao Brasil. Isso é muito legal, porque nem sempre acontece em documentários americanos. Estou até sendo simpático dizer nem sempre, porque na verdade raramente. Mas assim como acontece com o Roosevelt aqui na história, eles não tiveram como não respeitar o Rondon e suas façanhas, né? Valorizaram até mais o Rondon do que nós mesmos brasileiros fazemos. Em suma, se fosse uma minissérie maior, o Hóspede Americano podia ter uma trama muito mais abrangente, tornando tudo ainda mais especial. Mas mesmo assim, como está com seus 4 episódios, desse jeitão aí, ele é muito interessante e tem um olhar maduro para uma época em que o Brasil ainda se formava, né? Conciliando o antigo e o novo, os nativos e uma nova república. A minissérie ela não vilaniza nem o Roosevelt e nem o Rondon, o que é muito valoroso isso. Entende que eram homens de seus tempos, com valores diferentes dos nossos. Mais 100 anos depois. Eu acho um absurdo realmente pegar uma pessoa de 100 anos, viveu 100, 200 anos atrás e analisar pelo olhar de agora. Eu acho isso uma injustiça absurda, como seria injusto com nós mesmos sermos avaliados com os critérios dos anos 2200, 2300. É um absurdo. A gente vive dentro da nossa época e tem que analisar os defeitos e qualidades da pessoa dentro da época. Essa é a minha visão de vida. E um cineasta menor, ele podia focar apenas fazer isso, fazer nos defeitos deles e detonar seus valores antiquados e tornar tudo mais maniqueísta, sabe? Menos rico em sua análise. Mas o Bruno Barreto, felizmente, escapa disso e fez uma minissérie que merece ser muito mais apreciada pelo público, né? Sim, porque a história do Brasil pode ser fascinante e ela certamente o é em O Hóspede Americano. Eu espero que você curta a minissérie. Um grande abraço.